Bianca Moura limpava cuidadosamente a mesa de madeira escura com um pano úmido, enquanto cantarolava baixinho uma música que tocava nos seus fones de ouvido. Acreditava estar sozinha na enorme mansão do Leblon, como quase todas as terças-feiras, quando seu chefe costumava viajar a trabalho. O telefone fixo sobre a escrivaninha executiva começou a tocar de forma insistente, tirando-a da concentração. Ela parou, olhou ao redor e suspirou. Normalmente não era sua função atender ligações, mas o toque já estava alterando os nervos. E agora? Pensou, mordendo o lábio inferior. E se for algo importante? Depois do 15º toque, Bianca se rendeu, tirou as luvas de látex e pegou o fone com certa hesitação. Residência Biancucci, bom dia, disse, tentando soar profissional, imitando outras pessoas que havia escutado antes. Uma voz masculina e firme respondeu do outro lado. Falou em árabe. Quero falar com o senhor Gustavo Biancucci. O coração de Bianca acelerou. Ele estava falando em árabe. Sem pensar duas vezes, respondeu no mesmo idioma. O senhor Gustavo não está disponível no momento. Em que posso ajudá-lo? O homem demonstrou surpresa. A senhora fala árabe perfeitamente. Sou Khalid Al-Farsi, de Dubai. Tenho uma proposta de negócios urgente para o senhor Gustavo. O que Bianca não sabia era que Gustavo Biancucci havia voltado mais cedo do que o habitual. Naquele momento, atravessava o corredor quando ouviu a voz de uma mulher dentro do seu escritório. Aproximou-se sem fazer barulho, curioso, e parou ao ver sua funcionária falando árabe com total fluência. Ele, que havia estudado o idioma na universidade, reconhecia um falante experiente quando o escutava. Gustavo ficou observando em silêncio. A mulher que havia limpado sua casa durante meses, sempre quieta e com o olhar baixo, agora conversava com desenvoltura sobre um assunto que parecia sério. Bianca continuou sem saber que era observada. Senhor Khalid, farei chegar sua mensagem assim que o senhor Gustavo retornar. Deseja que ele retorne a ligação ainda hoje? Sim, por favor, é urgente. Trata-se de um projeto de 250 milhões de reais. Os olhos de Bianca se abriram completamente. Os de Gustavo também. 250 milhões. Khalid Al-Farsi. Esse nome lhe soava demais. Claro, era o investidor árabe com quem havia semanas tentava fechar um acordo. Bianca anotou o número em um papel que encontrou sobre a escrivaninha. Entendido, senhor Khalid. Garanto que o senhor Gustavo receberá sua mensagem assim que chegar. Gustavo a observava com atenção. Mesmo com o uniforme simples que usava, seus gestos eram elegantes. Seu árabe fluía com tanta naturalidade que parecia sua língua materna. Não era apenas aprendido, era dominado. Depois de alguns minutos de conversa sobre o clima entre o Rio de Janeiro e Dubai, Bianca desligou o telefone, girou a cadeira e... Ai! Exclamou ao ver Gustavo parado logo atrás dela. Quase deixou cair o fone. Levantou-se de um salto, derrubando por acidente o bilhete no chão. Seu rosto ficou vermelho imediatamente. Senhor Gustavo, eu não sabia que o senhor estava em casa. Gustavo não se mexeu. Sua expressão era indescritível. Olhou-a de cima a baixo, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Bianca, você fala árabe? Eu só atendi porque o telefone não parava de tocar. Desculpa se fiz algo errado. Achei que podia ser importante. Não, disse ele, levantando a mão. A pergunta é, desde quando você também fala árabe? Bianca baixou o olhar. Suas mãos tremiam. Só o básico, senhor. Gustavo franziu o senho. Básico. O que acabei de escutar está muito longe de ser básico. Você falou de negócios com desenvoltura. Usou termos técnicos e ainda fez piadas sobre o clima. Quem era a pessoa que ligou? Perguntou, testando-a. Um homem chamado Khalid Al-Farsi, de Dubai. Disse que tinha uma proposta urgente sobre um projeto de 250 milhões de reais. Cada palavra que Bianca dizia aumentava a surpresa de Gustavo. Ela havia entendido tudo, lembrado do que era importante e, o mais incrível, parecia sincera ao dizer que só conhecia o básico. Ele vai ligar de volta? Perguntou Gustavo, apanhando o bilhete do chão. Sim, senhor.
Disse que o senhor retornaria a ligação assim que chegasse. Gustavo olhou o relógio. Eram quase ao meio-dia. Havia cancelado sua reunião da manhã em cima da hora. Por isso havia chegado mais cedo do que o habitual. Se não tivesse feito isso, teria perdido aquela ligação e jamais teria descoberto o talento escondido de Bianca. Há quanto tempo você trabalha aqui, Bianca? 8 meses, senhor. E nunca mencionou que fala árabe? Não achei que fosse relevante para o meu trabalho aqui, senhor. Gustavo ficou em silêncio, como não havia percebido antes. Durante 8 meses, Bianca havia limpado sua casa, preparado seu lanche quando ele trabalhava até tarde, e ele nunca havia se dado ao trabalho de conversar com ela, além do essencial. Para ele, ela era apenas a moça da limpeza. Mas agora, você pode me dizer exatamente o que o Sr. Khalid disse? Bianca levantou os olhos, surpresa. Disse que tem uma proposta de investimento urgente para um novo complexo hoteleiro em Dubai. Mencionou parcerias com construtoras brasileiras e que o projeto poderia se expandir para outros países árabes. Também disse que está impressionado com sua visão empresarial e que quer discutir os detalhes pessoalmente. Gustavo ficou sem palavras. Bianca havia entendido e lembrado muito mais do que ele esperaria de alguém que, em teoria, só dominava o básico daquele idioma. Bianca, precisamos conversar. O coração dela deu um salto. Estava encrencada. Iam mandá-la embora por ter atendido aquele telefone. Sim, senhor, disse em voz baixa, preparando-se para o pior. Gustavo voltou a observá-la, desta vez notando coisas que antes não havia visto. Seus olhos inteligentes, sua postura segura mesmo no meio do nervosismo e, sobretudo, aquela habilidade com o idioma que acabava de demonstrar. Mas primeiro preciso retornar essa ligação importante que você salvou, acrescentou ele. Bianca apenas assentiu, sem saber ainda se havia cometido um erro ou se acabava de mudar seu destino para sempre. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra brigadeiro na seção de comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Continuemos com a história. Bianca ficou junto à porta do escritório, sem saber se devia ir embora ou esperar. Gustavo havia pedido que ela permanecesse ali enquanto retornava a ligação que ela havia atendido. Suas mãos ainda tremiam um pouco e sua mente não parava de pensar se havia cruzado um limite. Gustavo sentou-se em sua poltrona de couro e pegou o telefone com decisão. Discou o número que Bianca havia anotado com letra clara e pausada. Em segundos, uma voz conhecida respondeu em árabe. Alô, fala Khalid Al-Farsi. Gustavo respirou fundo e respondeu também em árabe. Senhor Khalid, fala Gustavo Biancucci. Recebi seu recado e entendo que tem uma proposta importante para mim. Bianca abriu os olhos surpresa. Gustavo falava bem o árabe, mas ela detectou algumas pausas, pequenos erros de pronúncia. Nada grave, mas evidente para alguém que dominava o idioma de forma natural. Senhor Gustavo, que prazer ouvi-lo. Permita-me parabenizá-lo pela sua equipe. Sua assistente foi extremamente profissional e clara. Gustavo virou-se para Bianca, que parecia querer desaparecer. Ele sorriu ainda impressionado. Muito obrigado. Ela é muito talentosa. Sem dúvida. É raro encontrar pessoas que não apenas falem árabe, mas que também compreendam os matizes culturais. Ela estudou na região? Gustavo engoliu em seco. A verdade era que não fazia a menor ideia de onde Bianca havia aprendido aquilo. Sim, temos uma equipe bastante internacional, respondeu com cautela. Perfeito. Por isso mesmo quero sugerir que ela esteja presente na nossa reunião amanhã. É fundamental contar com alguém que entenda esses matizes desde o início do projeto. Gustavo ergueu a sobrancelha surpreso. Olhou para Bianca, que tentava adivinhar o conteúdo da conversa apenas pelo tom do patrão. Cobriu o fone com uma mão e disse em voz baixa: Ele quer que você vá à reunião amanhã, como minha assistente. O quê? Eu? Perguntou ela em voz quase inaudível, apontando para si mesma. Sim, você, respondeu ele tão desconcertado quanto ela. Voltou ao telefone. Senhor Khalid, estaremos lá. A que horas? Às 3 da tarde, no meu escritório no centro do Rio. Virá minha equipe de Dubai e alguns investidores locais.
Perfeito, nos vemos lá. Depois de mais alguns minutos de conversa, desligou o telefone e ficou encarando Bianca em completo silêncio. O ambiente ficou denso, quase pesado. Ela não sabia se devia falar ou simplesmente esperar. Por fim, foi ele quem quebrou o silêncio. Bianca, precisamos conversar de verdade. Eu sei, senhor. Entendo que não deveria ter atendido o telefone, mas ele insistia tanto, começou a se justificar nervosa. Isso não tem nada a ver com o telefone, interrompeu Gustavo levantando-se. Caminhou pelo escritório com as mãos no cabelo, como alguém tentando resolver uma equação complicada. Bianca, você acabou de salvar um dos negócios mais importantes da minha carreira. Há semanas tentava me comunicar com o Khalid, mas não conseguíamos nos entender bem. Hoje ele não só retornou a ligação, como me ofereceu um projeto ainda maior. Bianca piscou, sem entender completamente. Não compreendo, senhor. Ele acredita que você é minha assistente executiva. Ficou tão impressionado que insistiu para que você esteja presente amanhã na reunião. Mas você é a moça que limpa minha casa. Como aprendeu árabe? E não me diga que só conhece o básico. O que eu ouvi foi fluência nativa. Bianca engoliu em seco. Era uma pergunta que havia evitado responder por muito tempo. Estudei na universidade. Em qual universidade? Na UFRJ. O que estudou? Ela hesitou. Dizer a verdade sempre parecia confessar algo que se esperava que ela escondesse. Letras. Me formei com especialização em línguas do Oriente Médio. Gustavo ficou imóvel. Você tem diploma universitário em letras e está trabalhando como faxineira. Porque ninguém me contrata para outra coisa, senhor, disse Bianca. E em sua voz notava-se a amargura de quem havia repetido essa frase muitas vezes. Como assim ninguém te contrata? Bianca baixou o olhar, contendo as lágrimas. Fui a dezenas de entrevistas. No currículo sempre se surpreendem. Mas quando me veem pessoalmente, sempre há alguém que se encaixa melhor no perfil da empresa. Perfil. Sou uma mulher nordestina e aparentemente não tenho a imagem que buscam para negócios internacionais, disse com tristeza. O silêncio tomou conta da sala. Gustavo parecia processar uma realidade que até então desconhecia. Quantos idiomas você fala? Perguntou por fim. Bianca suspirou. 5 com fluência: português, inglês, árabe, francês e espanhol, e um pouco de mandarim e alemão. Gustavo abriu os olhos arregalados. 5. 6 contando o português. 6. E trabalha limpando casas porque tem contas a pagar. Exatamente. Gustavo voltou a sentar-se como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Bianca, tenho uma proposta para você. Ela se tensionou. O senhor vai me demitir? Demitir? Gustavo sorriu pela primeira vez. Não quero que você venha comigo à reunião de amanhã como faxineira, como minha consultora temporária em línguas. Bianca piscou, ainda sem entender completamente. Não entendo. Preciso fechar esse acordo. É um contrato de 250 milhões de reais, e você acabou de provar que tem exatamente as habilidades que preciso. Venha comigo, me ajude a consegui-lo, e prometo que sua vida vai mudar. Senhor Gustavo, não tenho roupa adequada para uma reunião assim. Isso deixa comigo, disse ele com firmeza. Bianca, subestimei você durante 8 meses. Você me ajuda amanhã? Bianca olhou para suas mãos, ainda marcadas pelo trabalho doméstico, e depois para seu patrão. Pela primeira vez em muito tempo, alguém lhe oferecia uma oportunidade de verdade. Sim, senhor, vou fazer isso. Perfeito, respondeu ele entusiasmado. E mais uma coisa. Sim? Me chame de Gustavo. Ela sorriu timidamente. Tá bom, Gustavo. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquela reunião de negócios não seria apenas uma oportunidade, mas o começo de uma mudança que alteraria por completo suas vidas. No dia seguinte, Bianca acordou 2 horas antes do habitual. Seu estômago dava voltas de tanto nervosismo. Trocou de roupa várias vezes, antes de se decidir por um vestido preto simples que havia comprado anos atrás numa liquidação para entrevistas de emprego que nunca deram frutos. Às 11 em ponto, tocou seu celular. Bianca, sou o Gustavo, vou mandar um carro.
Antes da reunião passaremos para comprar roupa adequada. Mas, Gustavo, não tenho dinheiro para isso. Corre por minha conta. Hoje preciso que você se sinta segura. Te vejo em 1 hora. 40 minutos depois, um carro preto, luxuoso e reluzente, parou em frente ao prédio modesto onde Bianca morava, no Meier. O motorista, um homem de meia-idade com terno elegante, abriu-lhe a porta como se ela fosse uma executiva importante. No shopping Iguatemi da Barra, Gustavo a esperava do lado de fora de uma boutique de grife. Usava calça jeans de design e uma camisa branca. Sua aparência era informal, mas projetava poder e elegância ao mesmo tempo. Bom dia, Bianca. Dormiu bem? Para ser honesta, quase não dormi. Gustavo soltou uma pequena risada. Eu também não. Essa reunião é muito importante para mim. Vamos. O interior da loja intimidava. Espelhos por todos os lados, manequins vestidos com peças que custavam mais do que o aluguel de Bianca, e vendedoras que a olhavam de soslaio como se ela não pertencesse àquele lugar. O que você tem em mente? Perguntou Gustavo. Não sei. Nunca comprei em um lugar assim. Escolha o que quiser. Quero que você se sinta poderosa hoje. Bianca sorriu nervosa e começou a revisar as roupas. Gustavo a acompanhou o tempo todo, opinando quando ela lhe mostrava algo. Esse azul combinaria muito bem com seus olhos, disse, apontando para um blazer estruturado. Sério? Acho um pouco ousado. Bianca, hoje você vai estar numa sala negociando milhões. Um pouco de cor não faz mal. Depois de experimentar vários conjuntos, Bianca escolheu um terno azul marinho com calça entalhada e blazer a condizer, uma blusa branca de cetim e uma escarpã discreta. Perfeito, disse Gustavo, aprovando com um sorriso. Agora falta o mais importante, os acessórios. Gustavo, você já gastou demais. Não se preocupe com isso. Hoje você é minha sócia, e sócias precisam estar à altura. Enquanto Bianca experimentava colares e brincos simples, mas elegantes, Gustavo a observava com atenção. Havia algo diferente em vê-la fora do uniforme de limpeza. Seus movimentos eram mais seguros, seu sorriso mais livre. Posso te perguntar algo pessoal? Disse Gustavo enquanto esperavam no caixa. Claro. Você tem família aqui no Rio? Minha mãe mora em Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Sinto muito. Obrigada. Foi muito difícil. Ele foi quem me ensinou a amar os idiomas. Como assim? Era pernambucano, mas havia viajado muito quando jovem. Dizia que cada idioma era como uma chave para abrir uma nova porta. Falava português, inglês e um pouco de espanhol. Me prometeu que quando eu crescesse, viajaríamos juntos pelo mundo. E vocês nunca viajaram? Não. Morreu num acidente de carro 3 meses antes da nossa primeira viagem. Eu ia fazer 13 anos e ele tinha prometido me levar a Paris. Gustavo sentiu um nó na garganta. Bianca, sinto muito de verdade. Tudo bem, foi isso que me empurrou a estudar idiomas. Cada vez que aprendo um novo, sinto que cumpro a promessa que fizemos. Quantos você já tem? 7, contando os básicos. É incrível. Não serve de muita coisa se você termina limpando casas. A vendedora lhes entregou as sacolas e saíram da loja. No carro, a caminho do escritório de Gustavo no centro, Bianca parecia visivelmente tensa. Estou nervosa, admitiu. Eu também. Sério? Claro, esse é o maior acordo que já tentei fechar na minha carreira. E se não funcionar, seria minha culpa. E a minha, pelo menos em parte. Não, disse Gustavo olhando para ela. Você fala árabe melhor do que eu. Tenho mais chances de conseguir. Você é minha arma secreta. Bianca sorriu, mas com cautela. E se eu errar? Bianca, você me ajudou mais nas últimas 24 horas do que qualquer consultor nos últimos meses. Confie em você. Ao chegarem ao escritório, Gustavo a levou para uma sala de reuniões vazia. Vamos praticar um pouco. Me conta sobre alguns termos que podem surgir na reunião. Bianca começou a explicar conceitos relacionados à construção e investimento em árabe, enquanto Gustavo tomava notas. A cada frase, sua admiração por ela crescia. Como você lembra de tudo isso? Estudei muito.
E quando algo te apaixona, fica mais fácil. Você ama tanto os idiomas? Amo o que eles representam. Cada idioma tem personalidade, cultura, uma forma diferente de ver o mundo. Gustavo parou de escrever e olhou para ela. Você já pensou em dar aulas ou trabalhar em um consulado? Já tentei de tudo, Gustavo. Ninguém me dá uma oportunidade real. Pois eu vou te dar. Bianca ergueu o olhar. Por quê? Por que quer me ajudar tanto? Gustavo hesitou. Era uma pergunta que ele mesmo havia se feito. Por que te tratei com indiferença? Durante 8 meses você foi invisível para mim. Nunca perguntei seu nome completo. Nunca tive uma conversa de verdade com você. E me dei conta de que estava perdendo a chance de conhecer uma das pessoas mais fascinantes que tive por perto. Bianca sentiu as bochechas esquentarem. Você não precisa se sentir culpado. Eu também não tentei conversar. Mas esse é o problema. Não deveria ter sido sua responsabilidade. Eu deveria ter te enxergado. E agora você me enxerga? Gustavo sorriu. Agora te enxergo. E quero te ajudar a fazer o mundo também te enxergar. Por que isso importa tanto para você? Gustavo ficou calado por um momento. Porque sei o que é ser subestimado. Quando comecei minha empresa, todo mundo dizia que eu quebraria em 6 meses. Levei 3 anos para provar que estavam errados. Se alguém tivesse me dado uma oportunidade de verdade naquela época, tudo teria sido mais fácil. E agora quer me dar essa oportunidade. Sim, mas também porque você merece. E porque, sinceramente, tenho a sensação de que você vai me ensinar uma nova forma de ver o mundo. Bianca o olhou com ternura. Obrigada, Gustavo, de verdade. De nada. Agora vamos nos preparar. Em 2 horas vamos transformar sua fluência em milhões. Enquanto revisavam termos técnicos e estratégias de negociação, Gustavo não pôde deixar de notar como Bianca se transformava ao falar de idiomas. Seus olhos brilhavam, suas mãos se moviam com graça e toda a sua timidez parecia se dissipar. Você parece outra pessoa quando fala sobre isso, comentou ele. Mais segura, como se fosse alguém completamente diferente. É que aí sou eu de verdade. Quando limpo, finjo ser alguém que se conforma com o fato de que seus sonhos não vão se realizar. Mas quando falo idiomas, me sinto livre. Sinto que tudo é possível. Gustavo estendeu a mão para ela. Então vamos transformar esses sonhos em realidade. Bianca pegou sua mão. Vamos tentar. O escritório de Khalid Al-Farsi ficava no último andar de um edifício moderno, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara. Bianca e Gustavo foram recebidos por uma recepcionista impecavelmente vestida, que os conduziu a uma ampla sala de reuniões com janelões enormes e decoração minimalista. O Sr. Al-Farsi estará com vocês em 5 minutos, disse a recepcionista com um sorriso formal. Bianca sentou-se ao lado de Gustavo, notando que as mãos tremiam levemente. Ele percebeu e tocou com suavidade em seu braço. Respira, você vai arrasar. A porta se abriu e entrou um homem alto de uns 50 anos, seguido de outros 3 homens vestidos com ternos escuros. Khalid tinha uma presença imponente e olhos profundamente analíticos. Gustavo cumprimentou-o calorosamente em árabe com um abraço. Que prazer te ver pessoalmente. E essa deve ser a famosa Bianca, que salvou nossa comunicação ontem. Bianca levantou-se e respondeu com fluência. É uma honra conhecê-lo, Sr. Khalid. Obrigada pela oportunidade de participar desta reunião. Khalid lhe sorriu amplamente. O prazer é meu. Sua fluência é impressionante. Onde estudou? Na UFRJ. Fiz um semestre de intercâmbio no Marrocos. Em qual cidade? Em Marrakech. Foi uma experiência que mudou minha vida. Amo esse país. Marrakech é incrível. Enquanto conversavam, Gustavo observava com atenção. A forma como Bianca falava, seus gestos, como adaptava sua expressão facial ao contexto cultural, tudo revelava uma profundidade que não se aprendia nos livros. Por favor, sentem-se, disse Khalid. Vamos começar com os detalhes do projeto. Durante a hora seguinte, Khalid expôs os planos para uma rede de hotéis de luxo que começaria em Dubai e se expandiria para o Brasil, com uma primeira etapa no Rio de Janeiro. Bianca traduzia o necessário para Gustavo.
mas também intervinha com perguntas pertinentes sobre normas locais, adaptações culturais e estratégias para atrair o público brasileiro sem perder a essência árabe do conceito de hospitalidade. Bianca, suas perguntas são muito boas, disse Khalid, visivelmente impressionado. Você tem experiência em desenvolvimento hoteleiro? Não diretamente, mas durante a faculdade analisei vários casos de expansão internacional. O maior desafio costuma não ser o idioma, mas os detalhes culturais. Exatamente, disse Khalid, dando uma pequena batida na mesa entusiasmado. Por isso precisamos de uma equipe que entenda essas sutilezas. Gustavo, você tem uma joia aqui. Gustavo sorriu olhando para Bianca. Eu sei. Depois de 2 horas de discussões intensas, Khalid recostou-se em sua cadeira. Gustavo, estou pronto para assinar um acordo preliminar hoje mesmo, mas com uma condição. Da qual seria? Quero que Bianca seja nossa consultora cultural durante toda a fase de planejamento. Ela precisará vir a Dubai no próximo mês para conhecer nossas operações e liderar a adaptação do conceito ao mercado brasileiro. Bianca quase caiu da cadeira. Gustavo a olhou tentando esconder seu assombro. A Dubai. Sim, se estiver disponível, claro. Este projeto é complexo e requer alguém com seu nível de compreensão cultural. Sua presença é essencial. Gustavo cobriu o fone com a mão e falou em voz baixa. Ele quer que você vá com eles a Dubai. O que você acha? Bianca engoliu em seco, processando o que acabara de ouvir. Senhor Khalid, disse ela com serenidade, estou profundamente agradecida pela sua oferta. Poderia saber os termos e a duração do projeto? Khalid sorriu com aprovação. Está vendo, Gustavo? Profissionalismo total. Bianca, falamos de um contrato de 6 meses com possibilidade de prorrogação. O salário seria equivalente ao de um consultor internacional sênior, com todas as despesas cobertas. Gustavo notou que ela se tensionou ao ouvir consultor internacional sênior. Posso ter um momento para pensar? Claro. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. Assim que ficaram sozinhos na sala, Gustavo se aproximou imediatamente. Bianca, isso é incrível. É exatamente a oportunidade que você estava esperando. Gustavo, não posso aceitar. Por quê? Porque ainda trabalho para você como empregada doméstica. Gustavo respirou fundo e sentou-se na frente dela. Preciso te contar uma coisa. Ontem voltei mais cedo porque havia decidido dar férias a toda a equipe de limpeza por 2 semanas. Estava pensando em reformar alguns cômodos da casa. Você ia me demitir? Não demitir. Dar uma folga. Mas agora vejo que o universo tinha outros planos. Bianca o olhou dividida por dentro. Essa oportunidade é maravilhosa, mas sinto que estaria te traindo se fosse embora assim. Gustavo pegou suas mãos com firmeza. Bianca, você não me deve nada. Sou eu quem te devo. Por 8 meses desperdicei seu talento. Agora tenho a chance de te ajudar a alcançar seus sonhos. Por favor, aceita. E você, a reunião? Você já me ajudou. O Khalid está encantado. Aprendi mais nessas 2 horas do que em meses de preparação. Vou me virar. Bianca sentiu os olhos marejarem. Não sei como te agradecer. Fácil, aceita o posto, vai a Dubai, conquista o mundo. E depois me manda uma mensagem contando tudo. Isso é tudo. Gustavo sorriu, mas havia algo mais em seu olhar. Por agora, é o único que importa. Você está pronta para dizer que sim? Bianca respirou fundo. Assentiu. Quando voltaram à sala, Bianca aceitou formalmente a proposta de Khalid. O resto da tarde transcorreu entre documentos, detalhes logísticos e despedidas calorosas. Gustavo, foi um prazer fazer negócios com você, disse Khalid, dando-lhe um aperto de mão. Bianca, espero vê-la em 3 semanas em Dubai. Ao sair do edifício, o sol começava a se esconder sobre a baía de Guanabara. Bianca e Gustavo caminharam em silêncio até o carro. Isso realmente acabou de acontecer? Perguntou ela. Sim, você vai a Dubai. Eu a Dubai. Ela parou e o olhou. Não sei o que dizer. Sinto que minha vida mudou em 24 horas. Como você está se sentindo? Assustada, mas grata. E, sobretudo, pela primeira vez em anos,
sinto que alguém me enxergou como realmente sou. Gustavo a olhou com atenção. Bianca, eu te enxergo de verdade. Por um instante, algo flutuou no ar. Bianca sentiu o coração acelerar, e Gustavo pareceu prestes a dizer algo mais, mas apenas respirou fundo e desviou o olhar. Quer comemorar? Conheço um lugar que faz a melhor caipirinha do Rio. Tá bom, aceitou ela, tentando ignorar o frio na barriga. No bar, entre doses e petiscos, falaram de muitas coisas. Os planos de viagem de Bianca, sua família, filmes favoritos, músicas, sonhos que haviam colocado em pausa. O ambiente era descontraído, quase íntimo. Posso te confessar uma coisa, disse Bianca com um sorriso tímido, levemente tonta pela caipirinha. Claro, eu me apaixonei por você há meses. Gustavo ficou quieto, o copo na mão. Sério? Sério, riu ela, como uma bobagem da empregada que se apaixona pelo patrão. Mas agora que te conheço melhor, é diferente. Diferente como? Você é mais humano do que eu pensava, mais real. Gustavo sorriu com certa timidez. Também posso te confessar algo. Vai. Nesses últimos 2 dias aprendi mais sobre empatia e segundas chances do que nos últimos 2 anos. Isso é bom ou ruim? É assustador, mas bom. Olharam um para o outro. Mais um daqueles momentos suspensos entre os dois. Mas Gustavo conferiu o relógio. Devia te levar para casa. Amanhã você tem muito a preparar. No carro, Bianca apoiou a cabeça na janela. Obrigada, Gustavo, por tudo. Para de me agradecer tanto. Você vai sentir minha falta? A pergunta saiu antes que ela pudesse evitá-la. Gustavo demorou para responder. Vou sentir sim, apesar de que você era só minha funcionária, Bianca. Você nunca foi só isso. Eu é que não havia percebido antes. Quando chegaram ao prédio, Bianca desceu e se virou para se despedir. Sem pensar, o abraçou. Obrigada por me enxergar, sussurrou. Gustavo a abraçou também, respirando fundo, como se algo tivesse encaixado dentro dele. Você vai me escrever quando chegar a Dubai? Prometo. Ela subiu as escadas enquanto ele ficava ali, olhando para a janela iluminada, sabendo que algo importante estava prestes a começar, ou talvez algo que nunca deveria ter passado despercebido. As semanas seguintes foram um turbilhão para Bianca. Entre renovar o passaporte, comprar roupas adequadas e estudar os projetos do grupo hoteleiro de Khalid, mal tinha tempo de assimilar o que estava acontecendo com ela. Gustavo oferecia ajuda quando podia, embora mantivesse certa distância, o que a desconcertava. Na noite antes da viagem, Bianca terminava de fazer as malas quando tocou seu celular. Gustavo. Oi, como está tudo? Quase pronta. Ainda não acredito que amanhã vou estar voando para Dubai. Vai ser incrível. Você vai arrasar. Gustavo, a gente pode se ver antes de eu ir? Uma pausa. Claro, o que acha de agora? Posso passar por aí. Bianca olhou seu apartamento com malas abertas e sacolas por todos os lados. Pode ser em outro lugar. Tem uma padaria na esquina que abre até tarde. 20 minutos depois, estavam sentados frente a frente em uma mesa pequena com 2 cafés na frente deles. Bianca usava uma jaqueta leve, o rosto limpo, sem maquiagem. Gustavo estava informal, mas elegante como sempre. Obrigada por vir, disse ela. Não podia deixar você ir sem me despedir. Tem algo que preciso te dizer antes de você partir. Se não disser agora, vou me arrepender. Gustavo assentiu com seriedade. Te escuto. Sinto que tem algo entre a gente que ficou no ar. E se eu for embora sem resolver, vai me pesar. Gustavo respirou fundo. Me deixa ir primeiro, disse em voz baixa. Esses dias, toda vez que estamos prestes a ter um momento real, um dos dois recua. Não quero que você vá a Dubai com tantas coisas sem resolver. Mas também sei que você está prestes a começar uma carreira incrível e não quero que pense que meus sentimentos podem atrapalhar isso. E o que você sente? Sinto que você é a pessoa mais impressionante que conheci em muito tempo. Que nesses dias aprendi a admirar você não só pela sua inteligência, mas pela sua força, pela forma como você sonha, apesar de tudo. Mas também acho que você merece viver essa oportunidade ao máximo, sem sentir que está deixando algo para trás.
E se eu não quiser deixar nada para trás? Bianca. Gustavo, há meses te vejo entrar e sair dessa casa. Fui construindo na minha cabeça uma imagem de quem você era. E agora que te conheço de verdade, não quero simplesmente ir embora. Não se trata de ir embora, se trata de tempo. Há 3 semanas você limpava minha casa. Amanhã estará em outro continente com uma carreira nova. É muita mudança. E se eu quiser as 2 coisas, a carreira e você? Como? Conversando todo dia, vendo o que acontece. Dubai não é uma mudança definitiva, é um contrato. E quando acabar, conversamos de novo. Mas por agora só preciso saber, valeria a pena a gente se esperar? Gustavo pegou sua mão com suavidade. Claro que sim. Então me beija agora. Agora? Gustavo a olhou, depois olhou ao redor. O lugar estava quase vazio. Inclinou-se para ela e a beijou com ternura. Foi um beijo pausado, sincero, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Bianca sorriu. Agora sim posso ir em paz. E você vai voltar. Sempre volto depois do trabalho, Gustavo. Caminharam um pouco pela rua, de mãos dadas, falando de coisas simples, sem pressão. Na porta do prédio, Gustavo voltou a beijá-la. Boa viagem, brilha lá. Cuida da casa enquanto estou fora. Vou ter que contratar alguém para a limpeza, brincou ele. Faz temporário. Esse serviço é meu quando eu voltar. Não, se você virar executiva famosa. Ela ficou séria. O sucesso não significa nada se você não tem com quem compartilhar. Aprendi isso com os anos. Então te desejo sorte, mas não muita. Quero que você volte. Vou voltar. Dubai foi mais do que Bianca havia imaginado. Torres de cristal, contrastes culturais, energia vibrante. Khalid cumpriu tudo. A instalou em uma suíte no Burj Khalifa, designou-lhe motorista particular e deu-lhe acesso completo às instalações do grupo hoteleiro. Mas o que mais a impactou foi a seriedade com que valorizavam sua opinião. Na primeira semana, visitou 3 hotéis do grupo, participou de reuniões executivas e apresentou um relatório detalhado sobre ajustes culturais necessários para aplicar o conceito árabe no mercado brasileiro. Suas observações são excepcionais, disse Khalid após uma apresentação. Você tem uma perspectiva que nossos consultores locais não conseguem oferecer. Obrigada, Sr. Khalid. É emocionante poder contribuir com algo real. Bianca, você tem potencial para chegar muito longe. Já pensou em fazer isso em tempo integral? A pergunta a pegou de surpresa. A que se refere? Estamos nos expandindo globalmente. Precisamos de alguém que compreenda diferentes culturas para liderar o desenvolvimento internacional. Seria um cargo permanente com base aqui em Dubai, com viagens frequentes. Bianca sentiu o coração disparar. É uma oferta incrível, mas preciso terminar o projeto atual primeiro. Claro. Mas pense nisso. Naquela noite, sentada em seu quarto com vista para o Golfo, recebeu uma videochamada de Gustavo. Como está Dubai? Perguntou ele com um sorriso enorme. É incrível, mas sinto sua falta, admitiu ela. Eu também sinto a sua. Como vai o projeto? Bianca lhe contou tudo. Os avanços, os desafios, inclusive a proposta de Khalid. Gustavo ficou em silêncio por um momento. Isso é maravilhoso, disse ele, embora Bianca detectasse uma nota de hesitação na voz. Você está preocupado? Não exatamente. Fico feliz por você. Mas pensei que você voltaria em 1 mês. Essa oferta muda tudo. Gustavo, não aceitei nada. E deveria aceitar. É o que você sempre sonhou. É e não é. Bianca suspirou. Sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho. Sim, mas esse reconhecimento se sente vazio se eu não tiver com quem compartilhar. Bianca, mal estamos nos conhecendo. Não tome decisões por mim. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por nós. Nós, Gustavo. Pensa comigo. E se o cargo me permitir ter base no Rio? E se eu puder trabalhar à distância parte do tempo? E se conversarmos quando eu voltar? Você consideraria de verdade? Eu tentaria, por nós. Gustavo sorriu aliviado. Então conversamos quando você voltar. Por hora, aproveita Dubai. Prometo. O dia da grande reunião chegou.
Bianca se vestiu com um terno azul marinho feito sob medida. O tecido era suave, a cor lhe dava presença. Havia passado a noite anterior estudando cada detalhe do projeto, praticando possíveis perguntas em árabe e memorizando os nomes de todos os participantes. A sala de conferências tinha vista para o Burj Khalifa e para o mar. Uma mesa enorme comportava 20 pessoas. O ar cheirava a uma fragrância tradicional árabe. Em sua pasta, Bianca carregava 3 cópias impressas do contrato, uma calculadora dourada e uma caneta de luxo que Gustavo havia lhe enviado como presente de boa sorte. Além de Khalid e sua equipe, estavam presentes investidores da Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e Kuwait. A pressão era imensa. Aquele contrato de 250 milhões não apenas definia o futuro do projeto no Rio, mas também sua credibilidade como consultora internacional. Senhoras e senhores, anunciou Khalid, apresento-lhes Bianca Moura, nossa consultora cultural para o projeto no Brasil. Bianca cumprimentou cada pessoa no idioma apropriado. Para os sauditas, usou uma expressão formal com bênçãos. Para os emiradenses, um tom ligeiramente mais descontraído. Para 2 investidores do Maghreb que falavam francês, cumprimentou-os em seu idioma, demonstrando sua versatilidade. Durante as 3 horas seguintes, não apenas traduziu, também explicou termos, fez análises culturais e propôs soluções quando surgiram tensões. Quando um investidor saudita expressou reservas sobre certos elementos arquitetônicos, a sala ficou tensa. Khalid a olhou preocupado. Bianca levantou-se com serenidade. Senhor Al-Fayad, entendo suas preocupações. Permita-me propor uma solução que respeite nossas tradições e mantenha o padrão de hospitalidade internacional. Durante os 20 minutos seguintes, apresentou ajustes ao projeto. Salas de oração orientadas para a Meca, espaços familiares com privacidade e áreas públicas que equilibravam a modéstia com a elegância moderna. Sugeriu, inclusive, a inclusão de consultores religiosos durante o desenvolvimento. Isso é perfeito, disse o investidor saudita. Finalmente, alguém que entende que modernidade não significa abandonar valores. O ambiente na sala mudou completamente. Bianca havia conduzido a situação com maestria. Quando a reunião terminou, os documentos estavam assinados. Khalid abraçou Bianca e sussurrou em português. Você salvou esse acordo. É uma diplomata cultural de verdade. Foi um esforço de equipe, respondeu ela com humildade. Todos contribuíram para que isso acontecesse. Bianca, quero que faça parte da nossa equipe de forma permanente. Estou disposto a triplicar a oferta anterior. Ela ficou boquiaberta. Triplicar. Aquilo mudaria sua vida. Mas pensou em Gustavo, no Rio, no que estavam construindo. Senhor Khalid, é uma honra. Poderia ter alguns dias para pensar? Essa decisão afeta muitas áreas da minha vida. Claro, é uma decisão importante. Tome seu tempo. Vamos fazer outra brincadeira para quem só passa pela caixa de comentários. Escreva a palavra coxinha. Os que chegaram até aqui vão entender a piada. Continuemos com a história. Depois da reunião, Bianca voltou ao hotel com a cabeça ainda girando. A primeira coisa que fez ao fechar a porta foi ligar para Gustavo. Suas mãos ainda tremiam de adrenalina. Gustavo, como foi? Fechamos o acordo. Gustavo, conseguimos. Isso é incrível. Estou muito orgulhoso de você. Me conta tudo. Bianca relatou cada detalhe. A tensão com o investidor saudita, como os demais reagiram, as perguntas que surgiram e como soube conquistar a todos com suas propostas. E tem mais, acrescentou ela em tom mais baixo. O Khalid me fez outra oferta. Melhor. Triplicaria o salário anterior, seria permanente. Do outro lado houve uma pausa. E o que você disse? Que precisava pensar. Não podia tomar uma decisão assim sem falar com você. Bianca, é uma oportunidade incrível. É, mas não sei se quero aceitar se isso significa ficar menos tempo com você. Você não pode decidir sua carreira por mim. Não é só por você, é por nós. Se não te tenho, é só um emprego. Não é a mesma coisa. Quem disse que não vai me ter? Você realmente acredita que isso pode funcionar?
Bianca, eu gosto muito de você. E quando a gente gosta de alguém de verdade, quer que essa pessoa realize seus sonhos, mesmo que isso signifique medos, distância, desafios. Bianca começou a chorar. Lágrimas de alívio, de alegria. Gustavo, eu te amo. Você sempre diz a coisa certa. Não sempre, mas com você quero acertar. Gustavo, também estou tão orgulhosa de você. Nem todo mundo enxerga talento onde ninguém mais olha. Você me enxergou. Você me mudou. Por quê? Porque estou vendo o mundo de outra forma com você. Bianca olhou pela janela, as luzes de Dubai refletindo no cristal. Apesar da distância, sentia-se mais perto do que nunca de Gustavo. Então vou voltar para casa e a gente conversa sobre o nosso futuro. Naquela noite, Bianca mal conseguiu dormir. Revisou cada palavra de Gustavo, cada olhar, cada sorriso. Ao amanhecer, escreveu para Khalid: aceito a oferta com uma condição. Preciso manter minha base no Rio de Janeiro. Dubai pode ser minha segunda casa, mas o Rio é onde está meu coração. Depois escreveu para Gustavo: te amo, e aceitei a oferta. Não teria feito isso se não soubesse que você está comigo nisso. Mal posso esperar para planejar o futuro ao seu lado. A resposta chegou imediatamente. Sabia que você tomaria a melhor decisão. Por nós, por tudo que estamos construindo. Volta logo e comemora como merece. O voo de volta ao Rio foi uma mistura de cansaço, emoção e nervosismo. Bianca respondeu e-mails, atendeu parabenizações e revisou propostas durante o trajeto. Mas sua mente estava em Gustavo. Ele estaria esperando por ela. No aeroporto do Galeão, ele a esperava com um sorriso enorme e um buquê de rosas e flores de maracujá. Para minha heroína internacional, disse ao abraçá-la. Como você sabia que eram minhas flores favoritas do Rio? Porque presto atenção em tudo que você gosta. Durante o trajeto de carro, Bianca lhe contou os detalhes que não havia mencionado por telefone. Gustavo a ouvia com atenção, sem largar sua mão. Bianca, você sabe que é uma negociadora nata, né? Só fiz o que amo, conectar culturas, pessoas. E faz isso de forma brilhante. Mas esta noite não quero falar de trabalho. Tem planos? Você vai ver. Ao chegar à casa de Gustavo, Bianca ficou sem palavras. Ele havia decorado a sala com luzes suspensas, criando um ambiente íntimo e mágico. No centro, uma mesa servida com pratos de culinária libanesa. Hummus, tabule, quibe. Como? Liguei para o restaurante do qual você sempre falava. Queria trazer um pouco do Oriente Médio para cá. Durante o jantar conversaram de tudo. As viagens, as ideias para o futuro, as metas compartilhadas. Gustavo havia preparado uma playlist que misturava bossa nova com melodias árabes. Bianca, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Como você imagina nosso futuro? Com seu trabalho internacional, as viagens, a expansão? Como a gente faz isso funcionar? Bianca largou a taça na mesa e pegou suas mãos. Vejo aventura, sim. Desafios, momentos difíceis. Mas também te vejo me esperando no aeroporto. Videochamadas de qualquer parte do mundo. Jantares improvisados em casa depois de jornadas intensas. Vejo duas pessoas que não desistem. E você? O que vê em mim? Gustavo ficou pensativo. Vejo mapas marcados na parede, passaportes com centenas de carimbos. Vejo nossos filhos falando vários idiomas. Vejo reuniões que terminam em jantares românticos. Vejo uma vida com você. Bianca sentiu os olhos marejarem. Filhos. Gustavo se levantou, caminhou até uma gaveta e voltou com uma pequena caixa. O que você está fazendo? Perguntou ela com o coração disparando. Gustavo se ajoelhou ao lado dela. Bianca Moura, passei os últimos dias pensando no seu sucesso, em como você brilha quando faz o que ama. E me dei conta de que quero passar o resto da minha vida te vendo brilhar. Abriu a caixa. Um anel com um diamante central e pequenas safiras ao redor. Este anel tem pedras de 4 continentes. Representa seu passado, suas aventuras e tudo que ainda falta viver. Bianca, você quer se casar comigo? Construir um império de amor comigo? Ser minha companheira, minha amiga, meu amor? Bianca soltou uma risada entre lágrimas. Sim,
Sim, 1000 vezes sim. Gustavo colocou o anel com as mãos trêmulas. Beijaram-se com emoção, compartilhando lágrimas, risadas e promessas. Te amo tanto, sussurrou ela. Eu mais do que qualquer idioma consegue expressar. Os dias seguintes foram uma nuvem de felicidade. Entre planos de casamento e novos contratos, Bianca sentia que sua vida finalmente tinha sentido. 6 meses depois, sua rotina já não se parecia com nada que havia conhecido antes. Era diretora de expansão cultural no grupo de Khalid, mas com base no Rio. Viajava estrategicamente e, quando podia, Gustavo a acompanhava. Às vezes, transformavam as viagens em pequenas luas de mel improvisadas. O escritório na casa também havia mudado. Agora havia 2 mesas. Um mapa do mundo cobrindo uma parede e estantes com recordações de suas viagens. Máscaras africanas, tapetes persas, tecidos japoneses. Cada peça tinha uma história. Certa noite, enquanto cozinhavam juntos, Bianca disse: "Sabe o que é mais estranho de tudo?" "O quê?" "Se alguém me dissesse há 1 ano que eu estaria temperando frango com Hazel Hanout ao lado do meu noivo depois de reuniões em 3 continentes, eu diria que essa pessoa era maluca." Gustavo riu cortando cebola. "E se alguém me dissesse que conheceria minha futura esposa porque ela atendeu uma ligação que não era para ela, eu pensaria que era novela." Naquele momento tocou o celular de Bianca. "É o Khalid. Diz que tem uma nova proposta." "Boa ou complicada?" "Boa." Ela mostrou a mensagem. Era uma expansão na Ásia, Coreia do Sul, um projeto de 6 meses que poderia se tornar permanente. "O que você acha?" "E você?" perguntou ele, largando tudo. "O que quer?" "Não posso decidir isso sozinha. Estamos prestes a nos casar, você tem seus projetos." Gustavo a olhou fixamente. "Bianca, sem pensar em ninguém mais, só você. Seu sonho." "Quero ir. A Coreia é fascinante. O mercado asiático é enorme e seria uma experiência única." "Então a gente vai." "O quê?" "Vamos juntos para Seul." "Gustavo, você não pode." "Claro que posso. Quando te pedi em casamento, me comprometi também com os seus sonhos. Se isso significa Coreia, então Coreia vai ser." Ela o abraçou com força. "Você é louco?" "Sou apaixonado. Tem diferença?" 2 semanas depois, Bianca e Gustavo aterrissavam em Seul. O projeto coreano havia sido aprovado, mas Khalid quis colocar à prova sua nova sociedade. Bianca como diretora de expansão cultural e Gustavo como estrategista de fusões e aquisições. O plano: avaliar sua compatibilidade profissional como casal em território internacional. Desde a chegada, Seul o surpreendeu com sua mistura perfeita entre o moderno e o tradicional. O apartamento que lhes havia sido designado tinha vista para o rio Han e ficava em pleno distrito de negócios de Gangnam. "Gustavo, olha isso", disse Bianca enquanto abria as cortinas. "Parece um painel eletrônico gigante." "Sabe o que mais gosto? Que estamos aqui juntos construindo o nosso." No primeiro dia de reuniões, Bianca observou Gustavo com atenção. Já o havia visto falar com segurança muitas vezes, mas agora o fazia em um ambiente completamente diferente. Havia aprendido o protocolo coreano à risca, se curvava com o grau certo, cumprimentava em coreano básico e repetia com respeito as frases que ela havia lhe ensinado. "Gustavo Biancucci", apresentou-se com uma leve reverência, "e ela é minha sócia, Bianca Moura." "Um prazer conhecê-los", respondeu o CEO coreano, também em inglês. As reuniões foram intensas. O mercado coreano era formal, extremamente exigente e tecnologicamente avançado. Bianca se destacava na parte humana, cultural. Gustavo brilhava com sua lógica estratégica e habilidade para fechar propostas concretas. Juntos, funcionavam como uma engrenagem perfeita. "Senhorita Bianca", disse um importante empresário ao finalizar uma das sessões, "seu marido entende de negócios, mas você entende de pessoas. Juntos, são uma equipe poderosa." 3 semanas depois, Khalid organizou uma videochamada de Dubai. "Os contratos estão assinados?" perguntou ele. "O projeto inicial foi aprovado com bônus incluídos", respondeu Gustavo. "E os sócios locais estão satisfeitos?" perguntou Khalid. "Mais do que satisfeitos", concluiu Bianca.
Querem expandir para 2 fases adicionais. Khalid sorriu na tela. Então, a partir de amanhã, Biancucci Alfarsi Internacional é oficial. Bem-vindos, sócios. Naquela noite, em seu apartamento coreano, comemoraram com o espumante local. Abraçaram-se junto à janela, olhando as luzes da cidade. A gente conseguiu, sussurrou Bianca. A gente conseguiu, amor. E isso é só o começo. Os planos de casamento haviam começado em Seul, continuado em Dubai, feito escala em Lisboa e finalmente tomado forma no Rio de Janeiro. Queriam algo íntimo, mas que representasse todas as culturas que haviam marcado sua história. Quero que a gente case no Jardim Botânico do Rio, disse Bianca numa manhã enquanto tomavam café. Tem algum motivo especial? Porque lá tudo começou, de certa forma. E tem um jardim internacional. Rosas de damasco, cerejeiras japonesas, palmeiras. É como a nossa vida em um só lugar. Perfeito. O processo de organização foi um caos multilingüe. A mãe de Bianca queria incluir tradições nordestinas. Khalid insistia em enviar uma equipe de decoradores de Dubai. Gustavo queria toques clássicos cariocas. A solução, fazer uma fusão. A gente está planejando um casamento ou uma cúpula das Nações Unidas, brincou Bianca uma noite revisando listas. Por que não as 2 coisas? Respondeu ele, acariciando-lhe o cabelo. Nossa vida é internacional. Por que o casamento seria diferente? 3 meses antes da cerimônia voltaram ao Rio para fechar os últimos detalhes. A casa havia mudado mais uma vez. Agora tinha um segundo escritório para Bianca. Um cômodo dedicado a tecidos e catálogos de casamento, e uma parede inteira com fotos de suas viagens e projetos. Senhores Biancucci, disse a cerimonialista, uma gaúcha enérgica e exigente. Precisamos definir a decoração floral. Temos algumas ideias, respondeu Bianca com entusiasmo. Queremos rosas de damasco por Dubai, orquídeas japonesas por Seul, ipês amarelos pelo Rio e gerânios portugueses. Gerânios portugueses? Gustavo olhou para ela intrigado. Como você sabe disso? Sua mãe me contou que sua avó os cultivava e que você amava o cheiro deles quando era criança. Te amo, disse ele simplesmente, dando-lhe um beijo na testa. Isso é romantismo com atenção aos detalhes, sorriu a cerimonialista. Anoto. Há 2 semanas do casamento, Khalid chegou ao Rio antes do previsto. Tenho algo importante para discutir, disse enquanto jantavam na casa do casal. Bianca e Gustavo se entreolharam preocupados. É sobre o contrato de Tóquio? Perguntou Gustavo. Não é sobre trabalho, interrompeu Khalid. É sobre vocês 2. Tenho-os observado durante esses meses. A forma como trabalham juntos, como se respeitam, como combinam seus talentos para alcançar algo que nenhum dos 2 alcançaria sozinho. Quero fazer uma proposta. Mais uma? Sim, uma sociedade conjunta. Não apenas vocês trabalhando para mim, uma aliança de verdade. Biancucci Alfarsi Moura Internacional. Sócios iguais, os 3. Bianca quase derrubou sua taça. Khalid, isso é demais. E merecido, respondeu Gustavo. Mas por que agora? Por que não depois do casamento? Porque quero que vocês entrem no casamento sabendo que têm um futuro firme, tanto pessoal quanto profissional. E porque, fez uma pausa, os vejo como família. Esta proposta não é só de negócios, é reconhecimento. Bianca começou a chorar. Khalid, nós... Não me respondam agora. Pensem. Mas aconteça o que acontecer, sempre terão em mim um aliado. Naquela noite, já no quarto, Bianca e Gustavo conversaram até tarde. É uma grande oferta, disse ela, deitada no peito dele. É mais do que isso. É um sonho. Mas o quê? Quero ter certeza de que não estou te afastando dos seus próprios sonhos. Sei que o Khalid te ofereceu papéis com mais liberdade criativa. Ele a olhou nos olhos. Bianca, meus sonhos mudaram. Antes eu queria provar que conseguia. Agora quero construir algo com você. Tem certeza? Nunca tive mais certeza. Então acho que já temos uma resposta para o Khalid. Sim. Gustavo pegou sua mão. Bianca Moura, futura esposa e sócia. Você vai construir um império comigo.
Sim, mas com uma condição. Qual? Que nunca esqueçamos de onde viemos. Como poderia? É nossa história favorita. No dia do casamento, Bianca acordou em seu antigo apartamento no Meyer, por tradição. Sua mãe, suas madrinhas e amigas que havia feito em Dubai, passaram a noite ali. Era uma mistura de culturas, idiomas e gargalhadas. Nervosa? Perguntou sua mãe enquanto ajeitava a maquiagem. Não exatamente. Apesar de todas as mudanças, das viagens, da vida que levamos agora, isso é a única coisa que me faz sentir verdadeiramente em casa. Do outro lado da cidade, Gustavo estava mais nervoso do que nunca. Respira, homem, disse seu melhor amigo. Está pior do que ela. É que hoje fica real. Não é só ficar junto, é para sempre. E está pronto? Estive pronto desde que a vi falando árabe com fluência total na frente da minha escrivaninha. O jardim botânico havia sido transformado. Flores de 5 continentes marcavam o caminho ao altar. Havia convidados de todos os lugares: Dubai, Marrocos, Japão, Recife, São Paulo, amigos, sócios, companheiros de vida. Quando a música soou, Gustavo sentiu o coração disparar. Ao seu lado, Khalid, como padrinho, sorria com orgulho. E então ele a viu. Bianca caminhava de braço dado com sua mãe. Usava um vestido simples, mas com detalhes bordados que representavam sua história. Fios dourados de Dubai, pérolas coreanas, renda portuguesa. Era a essência dela mesma, modesta à primeira vista, mas cheia de significado. Oi, sussurrou ela ao chegar ao altar. Oi, respondeu ele tremendo. Você está lindo. Você também. Estou chorando, né? Você é um homem sensível. Adoro. O celebrante, um amigo da Universidade de Gustavo, que agora era ministro, começou a cerimônia em português, mas incluiu bênçãos em árabe e francês. Tudo havia sido planejado pelos dois com o mesmo cuidado que colocavam em seus contratos internacionais. Quando chegou o momento dos votos, Gustavo falou primeiro. Bianca, há 1 ano e meio você era uma desconhecida limpando minha casa. Começou em português, fazendo a sogra rir entre lágrimas. Hoje é a mulher que dá sentido a cada palavra que conheço em qualquer idioma. Você me ensinou que amar é realmente enxergar a pessoa que está na sua frente. Prometo que sempre vou te enxergar. Nos seus triunfos, nos seus medos, nos seus sonhos loucos de conquistar o mundo. Então, em árabe, você é meu lar, meu coração, meu futuro. Bianca não conseguiu conter o choro. Você aprendeu árabe. Tinha a melhor professora do mundo. Você é incrível. Você mais. Bianca se enxugou e começou seus votos. Gustavo, há 1 ano e meio atendi uma ligação telefônica achando que iam me demitir. Hoje atendo sua chamada porque construímos algo maior do que o medo, maior do que as diferenças culturais. Você me enxergou quando eu me sentia invisível. Me amou quando eu mesma não sabia se merecia amor. Em português, prometo te amar como papai amou mamãe, com força, com fé e com bom humor. Olhando para Khalid, acrescentou em árabe. Obrigada por me dar a oportunidade de encontrar meu verdadeiro amor. O celebrante sorriu. Vocês têm presentes simbólicos para trocar. Gustavo tirou um envelope. Bianca, além do anel, te dou isso. Um passaporte diplomático honorário. O Khalid e alguns amigos ajudaram a conseguir. Vai te permitir se movimentar livremente para seus projetos. Bianca levou as mãos à boca, impactada. Gustavo, isso é impossível. Nada é impossível para nós. Ela lhe entregou uma caixa. E eu tenho isso para você. Um relógio com 4 fusos horários. Assim você sempre vai saber em que hora eu estou, esteja onde estiver. Gustavo a beijou antes que o celebrante pudesse terminar. Desculpa, riu. É que não consegui segurar. Declaro-os marido e mulher. Podem se beijar de novo. Sob o céu do Rio de Janeiro, num jardim cheio de flores do mundo, Bianca e Gustavo deram o beijo que selava muito mais do que um casamento. Era o início de uma aliança profunda, forjada entre sonhos compartilhados, respeito mútuo e amor sem condições. Os convidados aplaudiam emocionados, alguns com lágrimas, outros com sorrisos cúmplices. Aquela noite foi mágica.
As mesas tinham nomes de cidades: Dubai, Seul, Paris, Recife, Marrakech, cada uma decorada com detalhes típicos do lugar, representando um capítulo da história que agora compartilhavam. O primeiro baile foi uma mistura de bossa nova e música árabe tradicional. Gustavo girava Bianca com delicadeza, enquanto ela ria, sentindo-se leve, completa, amada. Haviam demorado a se encontrar, mas agora sabiam que tudo havia valido a pena. 2 meses depois, finalmente tiraram sua lua de mel. Não uma convencional, claro. Eles não faziam nada de forma convencional. Começaram no Nordeste, em Jericoacoara, para descansar. Passaram brevemente por Tóquio para umas reuniões. Chegaram por fim a Bali, onde se hospedaram em um resort privado rodeado de selva e arrozais. Na primeira noite em Ubud, enquanto Bianca se recostava ao lado de Gustavo, tocou o telefone. "Quem liga?" perguntou ela sonolenta. "Juliana, a assistente de operações no Rio", disse ele ao olhar a tela. "Deve ser importante." Atendeu e colocou no viva voz. "Tudo bem, Juliana. Lamento interromper, mas é urgente. O Khalid está numa crise com os sócios de Tóquio. Parece um problema cultural. E precisam da Bianca. Urgente." Ela se sentou de imediato. "Que tipo de problema?" "Um mal-entendido com uma cláusula do contrato. Os japoneses acham que foi intencional. O Khalid está convencido de que foi um erro de tradução. Está um caos." Gustavo a olhou. Ambos sabiam o que aquilo significava. "Quando precisam que a gente esteja lá?" "Ontem. A reunião é amanhã às 2, horário de Tóquio." Bianca já estava de pé. "Tem voos de Bali." "Amor", disse Gustavo com suavidade. "Estamos na nossa lua de mel." "Eu sei. Mas se a gente não resolver isso, perdemos o projeto asiático inteiro." "Juliana", disse Gustavo, "nos dá 5 minutos. A gente liga de volta." Desligou e olhou para Bianca. "O que você quer fazer?" "O que precisamos fazer?" "A Tóquio." "E a lua de mel?" Ela se sentou ao lado dele. "Amor, quantos casais podem dizer que a lua de mel deles salvou um império corporativo? Você está falando sério?" "Não quero, mas preciso. Essa empresa é nossa e isso também faz parte da nossa história." Gustavo a observou por um instante, então riu. "Sabe o que é? Você tem razão. Quem disse que nossa lua de mel precisava ser normal? Então, com uma condição. Me diz o hotel mais romântico de Tóquio e 3 dias a mais de descanso quando tudo estiver resolvido." Combinado. 12 horas depois, estavam no avião rumo a Tóquio. A diferença de fuso horário era brutal, mas seu compromisso era mais forte. Hospedaram-se no hotel com vista para o Monte Fuji. No lobby, Khalid os recebeu com um abraço. "Não acredito que vieram", disse emocionado. "Somos uma equipe", respondeu Bianca. "O que aconteceu exatamente?" Os japoneses interpretaram uma cláusula como uma falta de respeito aos padrões arquitetônicos deles. O tradutor usou um termo muito informal que em japonês empresarial soa descuidado. Bianca assentiu. "Me deixa adivinhar. Usaram o equivalente a flexível quando deveriam ter dito adaptável com respeito." Khalid abriu os olhos. "Como você soube?" "Porque é uma das confusões mais comuns quando se traduz do árabe para o japonês." "Vamos resolver." Durante as 8 horas seguintes, Bianca preparou uma apresentação meticulosa, releu o contrato completo em japonês, elaborou uma estratégia de reconciliação cultural e praticou seu nível de reverência para a reunião. Gustavo, por sua vez, contactou 3 assessores culturais com experiência em negociações entre o Oriente Médio e a Ásia. Um deles concordou em acompanhá-los como mediador neutro. Na reunião, Bianca estava impecável. Usava um terno conservador azul escuro e falava japonês com um tom firme, mas respeitoso. Curvou-se com precisão, sem exagerar. "Senhores", disse em japonês, "agradeço a oportunidade de esclarecer o mal-entendido. Nosso objetivo sempre foi honrar a cultura de vocês e construir pontes, não levantar barreiras." Durante a hora seguinte, explicou como o termo mal usado não representava descuido, mas um erro cultural. Mostrou exemplos de como Dubai havia integrado a arquitetura tradicional em estruturas modernas. Apresentou plantas adaptadas e se ofereceu para incluir um assessor cultural japonês em cada fase do projeto.
Nossa visão, acrescentou agora em inglês para incluir Khalid, é criar espaços que honrem o passado e abracem o futuro. O sócio japonês mais sério, o Sr. Nakamura, a olhou em silêncio e por fim assentiu. Senhora Moura, sua compreensão da nossa cultura restaurou nossa confiança. E Sr. Biancucci, acrescentou dirigindo-se a Gustavo, agradecemos sua gestão ao trazer intermediários de confiança. Khalid estava radiante. A reunião terminou com todos de pé e um aperto de mão formal. O acordo se manteve. As cláusulas foram corrigidas com a nova linguagem. Em nossa empresa, disse Nakamura, quando superamos mal-entendidos e fortalecemos vínculos, realizamos um jantar cerimonial. Esperamos contar com vocês esta noite. Será uma honra, respondeu Bianca, curvando-se novamente. Naquela noite viajaram de Shinkansen para Kyoto. Num restaurante tradicional, participaram de uma cerimônia do chá, degustaram um jantar kaiseki de 20 tempos e praticaram caligrafia japonesa com mestres locais. Pelos verdadeiros sócios, brindou Nakamura. Aqueles que convertem desafios em pontes. No trem de volta, Bianca recostou a cabeça no ombro de Gustavo. Acho que aproveitei mais essa reunião do que nossa noite em Bali. Sério? Sim. Salvamos um contrato, aprendemos algo novo e tivemos uma noite única. E você está feliz? Feliz não. O que vem depois de feliz? E você? Perguntou ela. Cada dia com você é uma aventura. Não trocaria isso por nada. Os 3 dias seguintes se dedicaram por completo a eles. Visitaram templos, passearam por feiras de rua, comeram em izakayas escondidas, onde Bianca conversava com idosos locais em japonês e traduzia suas histórias para Gustavo. Você sabe que a gente não consegue ter umas férias normais, né? Disse ele numa manhã. Normal está superestimado. Posso fazer uma promessa? Depende. 1 semana por mês. Só você e eu. Sem ligações, sem reuniões. Combinado. Mas com uma condição. Qual? 1 vez por ano fingimos uma emergência corporativa em um lugar romântico. Misturar trabalho e romance de propósito. Bianca riu e lhe deu a mão. Perfeito. Você é brilhante. Sou seu. E eu sua. Ao voltarem ao Rio, 6 meses depois do casamento, Bianca trabalhava em seu escritório renovado, agora com 2 berços estilo escandinavo. Os gêmeos, Sofia e Elias, dormiam enquanto ela conduzia uma videochamada com investidores em Zurique. Senhora Moura, nossa análise mostra um crescimento de 34%, se entrarmos na América do Sul. Entendo, respondeu ela, ninando Sofia com um braço. Mas precisamos considerar a instabilidade em certos países antes de prosseguir. Gustavo apareceu na porta, Elias no colo e 2 cafés na mão. A chupeta rosa, sussurrou ela. Ele se apassou e deu um beijo em sua testa. Como vai? Produtivo, mas a gente conversa depois que os bebês dormirem. Perfeito. Terminada a reunião, sentaram-se na cozinha com os bebês. Os suíços querem a América do Sul? Perguntou ele. E tenho 3 propostas para expandir para a Europa. Estamos sendo ambiciosos demais? Lembra o que dissemos? Queríamos tudo. Família, carreira, impacto global. E estamos conseguindo. Mas precisamos colocar regras. O que você propõe? 1. Avião fretado. É prático com bebês. 2. Contratar assistentes culturais em cada região que saibam lidar com crianças. 3. Manter nossa semana mensal de família, aconteça o que acontecer. Bianca, te amo mais ainda desde que somos pais. Por quê? Porque você negocia milhões com um bebê no colo e não me faz escolher entre carreira e paternidade. Posso te confessar algo? Sempre. Às vezes sinto que temos sorte demais. Ele a abraçou. Você salvou minha empresa. Fala 6 idiomas, fecha acordos com líderes árabes e canta cantigas em japonês. Você merece tudo isso. E você me deu a oportunidade. Me enxergou, me valorizou. Bianca, sim. Expandimos para a América do Sul e para a Europa, mas fazemos isso mudando as regras do jogo, mostrando que uma família também pode liderar um império. Sim, senhor CEO. Meses depois, a Forbes colocou-os na capa.
O casal que conquistou o mundo sem abrir mão da família. Durante a sessão de fotos, Sofia e Elias usavam ternos em miniatura. O fotógrafo pediu que sorrissem e os pequenos balbuciaram em uníssono. Era impossível não acreditar que estavam construindo um novo modelo. Num TEDx em São Paulo, Bianca encerrou com estas palavras: "Há 3 anos, eu era invisível. Uma ligação telefônica mudou tudo. Não porque eu atendi um telefone, mas porque usei minha voz. Porque me enxergaram, porque me atrevi a acreditar que trabalho e vida não precisam competir, mas se integrar." O aplauso foi um estrondo. Na primeira fila, Gustavo, com os gêmeos no colo, não conseguia parar de sorrir. Ao sair, uma jovem libanesa se aproximou de Bianca. "Falo 4 idiomas, mas trabalho num call center. Me dizem que não tenho o perfil para negócios internacionais. Para de esperar que outros decidam como o seu talento deve se parecer", respondeu Bianca, entregando-lhe seu cartão. "Na nossa empresa, estamos sempre procurando pessoas como você." Naquela noite, enquanto colocavam os gêmeos para dormir no quarto do hotel, Gustavo disse: "Vamos ter um terceiro. Você é louco. Louco por você, por essa vida, pelo que construímos. Quer expandir nosso império familiar? Me parece perfeito." E assim, no Rio de Janeiro, com bebês dormindo e sonhos mais vivos do que nunca, Bianca e Gustavo celebraram o início de novas aventuras. Porque alguns vivem sendo vistos, mas nunca verdadeiramente conhecidos. Eles aprenderam que o amor verdadeiro enxerga o potencial antes dos resultados. Que uma sociedade de verdade não divide o tempo, ela o multiplica. Te amo, Gustavo. Te amo, Bianca. E amo o que construímos juntos. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e conta pra gente nos comentários que nota você dá, de 0 a 10. Conta também de qual lugar está assistindo, quero saber. Obrigado pela companhia e até a próxima história.